eu acredito até que Ezequiel vinha orando muito por aquele povo. Vocês já perceberam que quando às vezes ele está preocupado com alguma coisa, Deus em sonho, ele traz à memória aquilo que a gente está preocupada, ele fala de alguma maneira, né, naquela situação que a gente está passando. Então eu acredito até que Ezequiel, ele está incomodado com a situação que o povo estava vivendo, e Deus levou ele, o Espírito, para mostrar para ele que ele ia trabalhar na vida daquele povo, aleluia. Que aquele povo ele não estava sozinho, embora a situação seja precária, mas não está sozinho. Às vezes nós estamos numa situação difícil, mas nós não estamos sozinhos, aleluia. E aqui nessa passagem, ela vem falar para mim, para você, que o Senhor, ele viu que o povo estava disperso. Depois da morte de Salomão, o povo se dispersou, virou dois reinos, de Judá e de Israel. Então se separou. Isso não era a vontade de Deus, aleluia. A vontade de Deus era reunificar aquele povo. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. E Deus está falando, né, na minha e na tua vida, que Ele não é do agrado dele que a nossa família seja dispersa. Ele vai, no tempo dele, ele vai reunir, ele vai trazer para a presença dele, como ele fez com aquele povo. Aquele povo, ele estava, digamos assim, que na mão do inimigo, né? Porque eles estavam soltos pelo mundo, estava disperso. Então Deus trabalhou naquele povo. Deus mostrou através de Ezequiel, ele mostrou que ele ia trabalhar naquele povo. Aquele povo não estava sozinho. Embora nós estejamos, né, em uma tribulação, de uma luta, mas nós temos que desanimar. Não vamos desanimar, não. Aleluia. A luta passa. Nós temos que confiar no Deus. Nós temos que entregar na mão do Senhor a nossa vida, a nossa família. Porque pode estar disperso, pode estar lá fora, mas Deus está olhando. A sua causa e minha causa, que estão na presença dele buscando. Aleluia. Deus não se alegra, né, daquele que está fazendo a vontade de não, mas ele também, ele não desfaz. Deus abomina o pecado, mas ele ama o pecador. Então isso quer falar para mim e para você que ele ama, né, aquele que está lá fora, né, aquele que está desviado da presença do Senhor. Na hora, o morto não louva a Deus. Eu costumo falar que o morto não louva a Deus. Enquanto há vida, há esperança. Nós temos que estar sempre na esperança que Deus vai trabalhar, assim como trabalhou naqueles ossos, em visão. Aqueles ossos, na verdade, né, aqueles ossos, ele não existem. Ele fala, para ser que isso, porque eu já ouvi até gente falando que pisou naqueles ossos, que ele, né, se ele pisasse os ossos, esfarelar. Aqueles ossos era só uma visão, eles não existiam. Era uma visão relatando o que o povo estava passando, como o povo estava disperso diante da presença de Deus, que o povo não estava, né, na presença de Deus. Então, através de Ezequiel, ele queria mostrar, né, que depois que o Salomão morreu, aquele povo ficou disperso, cada um foi para um lado, abriu um reino daqui, um reino dali, e Deus não se agrada disso. O reino dividido não é do agrado de Deus. Amém, igreja? Não pode existir reino dividido. E aquilo ali estava incomodando Deus. Ele levou Ezequiel em visão, para que Ezequiel passasse para aquele povo que havia a esperança. A esperança para mim, a esperança para você, a esperança para minha família. Aleluia! Nós não temos que trazer no nosso coração, né, a angústia, a amargura, porque eles estão vivendo daquela maneira. Nós temos que trazer que nós temos um Deus poderoso. Aleluia! O mesmo Deus que levou Ezequiel em visão daqueles ossos secos, foi colocando, né, nervo, ele vai trabalhar, mas ele é o mesmo Deus. Deus não muda, ele não mudou, a palavra dele não volta atrás. Você pensa que naquela época que ele queria fazer isso aqui, que ele queria unir os dois povos, fazer um reino só, ele fala, eu sou o Senhor e eu faço. Ele fazia, ele faz e ele vai fazer na minha vida, na tua vida, na nossa família, porque ele não é mentiroso. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Se ele falou naquela época, ele é o mesmo Deus hoje. Ele não mudou. Nós temos que ter a esperança, nós temos que ter o discernimento de aguentar, né, o nosso coração, acalentar o nosso coração. Aleluia. Muitas das vezes a angústia, né, a amargura,
Está a face de Deus. Amém? A face de Deus nós temos que crer, confiar. Em nome do Senhor. Confiar que Deus não quer um reino dividido. Nós estamos na presença do Senhor, nossa família está. Isso não é de Deus. Ele não se agrada disso. Nós estamos aqui, nós estamos buscando no momento certo, no tempo de Deus. Ele vai trabalhar nos ossos tão secos, mas não estão mortos. Aleluia. Porque Deus pode reviver. Aleluia. Deus pode trazer a vida. Deus pode colocar nervo. Deus pode colocar o espírito. Aleluia. Naquele que está morto. Glória a Deus. Aleluia. Ele colocou nervo, colocou osso, colocou carne, colocou espírito, ou seja, vida. Colocou vida. Então nós temos que ter esperança na nossa família, na nossa vida. Que o que está morto pode reviver. O que está morto, Deus pode reviver. Aleluia. É no tempo de Deus. Ele não vai deixar, ele não se agrada que nenhum se perca. Glória a Deus. Deus não quer que nenhum se perca. Isso é a palavra que está falando, não sou eu. Se ele não quer que nenhum se perca, a minha família, a tua família é amada por Deus. Ele não vai deixar se perder também. Nós estamos na presença do Deus Todo-Poderoso. Embora até nós, num momento de fraqueza, nós achamos que eles não vão voltar, que não vai ter jeito. Nós achamos que aquela situação ali já está perdida. Se eles estão no mundo perdido, Deus vai achar. Deus vai achar. Deus sabe cada um aonde está. Deus, nesse momento, Ele vai resgatar cada um e fazer um reino só. Eu, você e eles. Aleluia. Nós temos que crer nisso a cada dia. Nós temos que trazer para o nosso coração, acreditando que o inimigo coloca às vezes que não vai ter jeito. Isso aí é coisa do inimigo. Isso aí não é de Deus. Aqueles ossos estavam lá sequíssimos, que ele mostrou para Ezequiel, que os ossos estavam sequíssimos. Na visão espiritual, eles estavam sequíssimos. Na visão carnal, não tem mais jeito. Se a gente olhar na palavra aqui, se a gente for olhar na palavra, não tem jeito. Mas o Deus, ele veio para ressuscitar os mortos. Aleluia. Enquanto a vida, a esperança, eu sempre falo isso, eu nunca desisto, eu nunca desanimo, não me importa o que eles estão fazendo, eu tenho que esperar no Senhor. Aleluia. Eu penso comigo assim, igreja, eu tenho obrigação com os meus filhos menores. Quando ele está maior, só Deus. Aleluia. Só Deus. E Deus, quando Ele pesa a mão, vem pelo amor, vem pela dor, vem de qualquer maneira, mas vem. E nós temos que esperando em Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. O nosso coração não pode estar triste por causa disso. Aleluia. Não pode estar triste porque eles estão fumando, porque eles estão bebendo, porque eles estão na rua, porque eles estão na noitada. Não podemos ficar tristes, nós temos que louvar. É nessa hora que nós temos que meter o pé e louvar a Deus, porque Satanás ele vai bater em retirada. Foi Satanás que jogou eles lá fora, não foi Deus. E no momento certo, Deus vai tirar da gente Satanás e trazer para Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Nós temos que esperar ansiosamente no Senhor. Nós temos que crer que no momento certo Deus vai se levantar com poder e glória. Deus vai estender a mão dele aonde está aquela pessoa, aonde está aquele indivíduo, porque se não é filho de Deus, está na presença de Deus, ele é uma criatura. Amém, igreja? Ele é só uma criatura, mas Deus vai restaurar. E eu acredito até que a gente tem situações que a gente passa, que é para a gente mais na frente dar testemunho. Amém? Dar testemunho do que nós passamos, né? E dar testemunho também, além de dar testemunho, nós relatarmos, né, que nós já passamos aquilo e não julgar os outros. Tem muita gente que está na igreja, olha lá, o filho dela está lá na igreja, lá, mas olha os filhos dela, está lá na igreja, olha o marido. Tem muita gente que faz, porque esse apontamento nós não vamos aceitar na nossa vida, porque nós já passamos. Um dia desse eu estava falando, acho que era com a irmã Antônia, não sei com quem, Cristina, eu estava falando, ou irmã Antônia, não sei. Eu fui batizada na igreja em 84, na Universal, em 84, olha quantos anos tem isso. Mas para eu me firmar, eu me desviei muito, igreja.
Me desviei muito. Eu fui me firmar na igreja da pastora Sueli, pastor Jorge. Mas eu me desviei muito. Quer dizer, que eu posso apontar alguém? Isso é que Deus quer mostrar para mim e para você mais tarde. Que em vez de se apontar, você vai orar. É, Deus, verdade. Aleluia! É na tua vida. Porque você está passando isso, mas você vai ter testemunho de vitória e não vai apontar os outros. Porque você também já passou. Você vai lembrar que você também já esteve na mesma situação. Você vai lembrar que teu filho também já esteve na mesma situação. Então você não vai apontar. Você vai glorificar o nome do Senhor e vai orar por aquela pessoa. Porque Deus vai trabalhar na vida dela como trabalhou na tua e nos teus filhos. Amém, igreja? Nós não temos que apontar ninguém, não. Nós temos que buscar. Porque Deus não se agrada do dedo que aponta. Porque Jesus estava falando que o dedo que aponta, coloca assim. Amém, igreja? Então, igreja, nós temos que ficar ligados no Senhor. Se Deus não se agrada que a gente aponta, por isso que tem essa situação. Eu incluí isso aí também. Estou apontando para ninguém da igreja, não. Eu estou falando mais de mim mesmo. Então, eu não posso apontar ninguém, porque eu fui batizada há quantos anos? Quantas vezes eu me desviei? Eu acho que eu estava falando mesmo, era para a irmã Antônia, desviei um monte de vezes. Agora é pouco tempo eu me firmei, agora eu vou apontar quem está lá fora? Não, quem está lá fora eu entrego na mão do Senhor. A minha família está lá fora, eu entrego na mão do Senhor. Porque desviar é fácil. Para voltar só a força de Deus. Só Deus para trazer de volta. Porque o homem não convence o homem da mudança. Quem convence o homem da mudança é o Espírito Santo de Deus. Não adianta você bater pé, não adianta você brigar, não adianta você bater, não adianta você botar de castigo, nem ficar vigiando. Ficar esperando a noite toda. A minha mãe ficava assim, quando o Leonardo saía, ela ficava a noite toda na esquina sem dormir. Esperando ele, eu ia dormir, eu orava, entregava na moça, eu ia dormir. E ela falava, você está falando, durma, porque eu tenho que confiar em Deus. Nós temos que confiar em Deus. Confiar no homem, ela ficava lá ainda arriscando a vida dela, lá na esquina, esperando ele de madrugada, ele chegar de madrugada, quase de manhã. Eu falava, você ainda está arriscando a tua vida ainda. Você tem que buscar em Deus e confiar. A nossa confiança tem que estar em Deus. E eu orava antes. Às vezes, essa época eu era da Universal, eu trazia óleo, passava lá na cama dele, rosa, que na Universal antigamente dava rosa, e eu confiava, eu esperava. Minha mãe ficava ansiosa. Quando o coração está ansioso, a bênção retarda, igreja. Verdade. A bênção retarda. Meu Deus. Se a gente não confiar em Deus, vai confiar em quem? Vai confiar no homem, vai confiar na nossa força. Nós não temos a força que Deus tem, não. Ninguém tem a força que Deus tem. O homem não convence o homem da mudança, quem convence é o Espírito Santo de Deus. Então, se colocar isso na tua cabeça, você tem que botar o nome do teu filho, da tua família que está desviada no joelho e orar. Faz um papelzinho, bota lá o nome. Na hora que você ajoelhar, bota embaixo. Não esquece não que só Deus pode mudar o homem. Só Deus pode transformar o homem. Aleluia. Só Deus pode tocar no profundo. Não adianta você brigar, não adianta você falar, não adianta. Não adianta. Se levanta e busca em Deus. Erga as suas mãos e busca em Deus. Aleluia. E eu quero falar que eu estava falando com a irmãzinha lá, deixa eu sento para lá. Eu estava falando aqui, a gente tem que orar para a Esther, neta da Maria. Temos que orar, porque é a terceira vez. E eu vou falar para vocês. Se ela entrar de uma porta do ônibus, sai pela outra. Se ela entrar por uma porta, eu desço pela outra. É muito, 3 vezes, quase no mesmo mês. Misericórdia, tem que orar para essa garota. O inimigo está perseguindo ela. Igual o inimigo persegue a minha família e a tua família. E nós temos que deixar isso, não. A gente tem que orar. Aleluia. A gente tem que dobrar o nosso joelho, coloca o nome dele, coloca o nome dela, ali debaixo do seu joelho, escreve o nome e coloca ali. E cai em oração, igreja. Que no momento certo, há tempo para todas as coisas. No tempo de Deus, você vai ver tua família na presença de Deus.